Agora nós vamos dar início, né, ao nosso tópico 9, né, sobre o objeto worksheet. Mas antes disso, né, eu vou dar uma pequena revisão sobre o que a gente viu até agora. Nós falamos um pouco sobre a introdução ao VBA, né, o que é o VBA, o que é essa linguagem. Vimos o ambiente de programação, né, a janela de códigos, a janela de objetos do VBA. Vimos as estruturas do modelo de objetos do Excel, como ele acessa as planilhas, como ele acessa as variáveis, as células. Vimos os diferentes tipos de variáveis, constantes, vetores e matrizes, né? Sempre importante fazer essa diferenciação do que você quer utilizar na sua aplicação. Vimos o principal objeto do Excel, né? O objeto range, né? De acesso às células. Vimos os tipos de funções no VBA, né? Funções integradas, funções de planilha, funções personalizadas, certo? Vimos também os controles de fluxo e estruturas de repetição, que tornaram nossas aplicações mais dinâmicas, né? Controles de fluxo, né, para poder variar o fluxo de uma aplicação, e as estruturas de repetição para tornar aqui, né, de uma maneira mais fácil, né, sua utilização, tarefas repetitivas. A partir de agora nós vamos ver mais dois objetos, worksheet e workbook, e mais especificamente, né, nenhum desses objetos, nenhum desses tipos de controle, eles são utilizados de maneira separada. Se vocês perceberem, todos os exemplos tinham alguma coisa de um outro objeto, alguma coisa de uma outra estrutura, né? Porque é assim que o Excel funciona, é assim que qualquer programação, aplicação funciona, né? É sempre de maneira integrada, nada se constrói sozinho. Então, mais uma vez agora, nós vamos acessar a nossa planilha Excel, lembrar sempre de habilitar a aba desenvolvedor e lembrar também de salvar no formato de macro, porque senão não vai poder ser acessado. Caso aconteça algum erro, né, não seja possível ser utilizado ou não esteja acontecendo o salvamento correto, tente renomear a sua planilha para ver se fica tudo ok, certo? Então vamos lá, vamos clicar aqui em Alt F11, vamos acessar agora o ambiente do VBA e percebam, né, que a gente está aqui utilizando uma macro chamando Worksheet. Mas para a gente poder utilizar, a gente tem que saber diferenciar uma das principais características das planilhas, né? Que é a diferença entre nome e codinome, né? O nome é algo que eu nomeio a planilha, né? É o nome que eu estou atribuindo, um value. O codinome é um nome específico da planilha dado pelo Excel, ele não pode ser alterado, certo? Essa minha planilha 1 aqui é um nome, essa planilha equilíbrio aqui também é um nome. Se nós formos aqui, ó, na janela de projetos, a minha planilha equilíbrio, né, o codinome dela é planilha 2, certo? Quando que a minha planilha 1, o codinome dela é planilha 3. Né? O codinome ele não pode ser alterado, ele é dado pelo Excel e de forma crescente, né, da esquerda para a direita. Enquanto que o nome ele pode sim ser alterado. Então eu criei aqui uma sub bem simples, onde eu estou chamando o worksheet, dentro dele eu passo como parâmetro o nome da minha planilha, planilha 1. Dentro dela eu vou acessar as células, range, de A1 a C5. E vou passar um valor Olá, né? Como eu não atribuí nada, então a característica padrão do Excel é chamar a função do value. Então ele vai, eu vou executar aqui, e ele vai salvar esses dados na minha planilha 1. Viu só? A gente estava na planilha equilíbrio, mas acessou outra planilha. Então nós podemos ver aqui que esse objeto aqui, né, ele pode ser acessado de uma maneira fácil, assim como o objeto range, né? A gente utiliza aqui os dois de maneira conjunta. Vamos a um exemplo aqui um pouco mais complexo, mas nada que a gente não consiga entender. Vamos utilizar aqui uma estrutura de repetição, no caso a estrutura for. Eu criei uma variável dentro dessa sub, num. Eu não precisei colocar o tipo dela porque a gente não deixou que é obrigatório, né? O option explicit não está obrigatório. Então vamos lá, a gente chamou um for, né, um loop for aqui, e passou uma variável dentro desse laço chamada de row, ou seja, linha, e ele vai variar de 1 a 20, ou seja, 20 linhas. É basicamente isso que a gente quer dizer para o computador. Dentro desse for existe outro for, que é column, ou seja, colunas que vão variar de 1 a 10. E o que é que eu quero que ele faça quando ele fizer essa variação? Quero que ele acesse, né? Aqui, ó, sheets, teste. Nós estamos acessando uma planilha, já tem outro tipo aqui, certo? Quero acessar a planilha, teste, ponto, cell, ou seja, eu estou acessando a célula, eu estou passando como parâmetro para essa célula a linha e a coluna respectiva, que são essas mesmas aqui utilizadas nos dois laços for.
e o que é que eu quero salvar ali? O número respectivo. Que nesse caso o valor dele inicial é 1. Porém a gente vai ficar salvando, né, mais um sempre, ou seja, acrescentando mais um nessa mesma variável. Né? Interessante essa recursividade, né, de utilizar a mesma variável para fazer o cálculo matemático e salvar. Depois nós colocamos aqui um nest para a coluna e um nest para a linha. O que é que eu quero que vocês entendam aqui nessa aplicação específica? É a possibilidade de utilizar um laço dentro de um laço. Vamos entender o que é que vai acontecer. Eu estou na primeira linha, certo? Da minha planilha. E venho para esse outro laço, na primeira coluna. Vou salvar um valor. Quando eu coloco um nest, próxima coluna, não é? Esse valor aqui vai mudar para 2. Então agora eu vou para a segunda coluna. Porém, eu ainda continuo na primeira linha. Ele só vai pular de linha quando esse for de dentro, né, chegar ao valor 10. Ou seja, a gente vai percorrer as 10 colunas por uma linha. As 10 colunas por outra linha. E a aplicação toda só vai se encerrar quando os dois fors finalizarem. Ou seja, quando esse aqui estiver na 10ª coluna e esse aqui estiver na 20ª linha. Vamos executar. Lembrando sempre de verificar se a planilha existe, não é? Porque senão vai acontecer um erro na chamada do nome. Vamos voltar aqui na planilha, teste. Então, percebam, isso aqui é a execução do for das colunas. Quebra uma linha, executo de novo. Quebra outra linha, executo de novo. Quebra de novo a linha, executo de novo. E percebam que os valores estão sempre sendo incrementados, não é? A cada quebra de linha eles vão sempre ser incrementados. Eu poderia aqui, ó, ao final desse for, pegar o valor número e zerar ele. Ou seja, quando ele começasse o outro for, ele ia começar do zero. No caso eu vou colocar 1, né, para começar igual. Vou executar novamente. Percebam a diferença aqui agora. Isso aqui é basicamente a lógica do programa, né? A lógica de programação. Ele executa a chamada do for interno. Quando ele vai para o próximo, né, a gente está colocando um novo valor. Ele vai começar do 1 de novo. Então, a partir da segunda linha, ele vai executar tudo isso de novo com o valor inicial. Né? A gente está incrementando ele até 10. Isso é bastante interessante, né? Porque pode ser que nossas aplicações tenham tamanho fixos de valores e a gente queira utilizar isso para várias linhas. Então, vai aí do usuário, certo? A gente também tem outros exemplos, né, de propriedades. A gente pode aqui, opa, que é o mesmo exemplo. Podemos, por exemplo, acessar a planilha .name, ou seja, a gente está diretamente mostrando, né, a propriedade do nome, conforme a gente delimitou, né? Vamos fazer essa diferenciação do codinome e do nome, podendo acessá-las de maneira interna, né? Eu estou acessando aqui agora a planilha teste, vamos verificar se ela existe. No caso não tem nenhum teste com T maiúsculo, vou criar um aqui, né? Teste. O nome já foi escolhido, vou colocar teste 2. Pronto. E aqui vai ser teste 2, eu estou acessando essa planilha, teste 2. .name, né? É uma propriedade dessa planilha. E vou salvar aqui equilíbrios, vou mudar aqui o valor também para equilíbrios 3, para não acontecer nenhum erro, né? Pode ser que essa planilha já exista. Vou executar. Então percebam que ele acessou aquela planilha e modificou o nome, né? Porque é uma propriedade dela. Então é possível sim modificar propriedades. Outra propriedade é a de tornar visível as planilhas. A gente já viu como é que se bloqueia, já viu as questões de segurança das planilhas, mas a gente pode simplesmente ocultá-la, né, dentro do nosso objeto aqui de trabalho. Então vou acessar a planilha equilíbrio, né, verificar se eu não modifiquei o nome. Está aqui a planilha equilíbrio, essa primeira. A propriedade visible, vou tornar ela falso, ou seja, não será mais visível. Vou executar. Ela sumiu, né? Agora a minha primeira planilha é o teste. Uma coisa interessante é que quando ela não está mais visível, não significa que ela deixou de existir, muito menos que o codinome dela mudou. O codinome dela ainda é o mesmo, ainda pode ser acessado, certo? Para a gente retornar de maneira bem intuitiva, nós vamos tornar o objeto visível, visible, né? True, ou seja, verdadeiro, né? E podemos deixar ela selecionada para ele ir direto para aquela planilha, caso eu esteja em outra. Vou executar.
Então ele retornou aqui a nossa planilha equilíbrio, certo? O conceito de sub aqui é bastante interessante, né, para poder mostrar essas aplicações. Outro exemplo de propriedade, né? A gente agora vai ativar, né, uma planilha ou, no caso, acessar a que já estiver ativa. Tem uma pequena diferença aí. No exemplo anterior, quando eu tornei visível a nossa planilha equilíbrio de novo, eu deixei ela ativa a partir do momento que eu tornei ela visível. Agora, eu não sei qual é a planilha que está ativa, eu quero acessar ela. Vou clicar aqui, pronto. Faz de conta que a gente não sabe que é a contas que está ativa. Então, esse meu objeto aqui, Active Sheet, certo? Ele vai acessar a planilha ativa. Dentro dele eu vou acessar a célula B2 e vou passar como valor 3.14, certo? Então, e depois ainda iremos exibir uma mensagem que a planilha ativa será essa ActiveSheet.name. Eu estou chamando, né, a propriedade name dela. Percebam aqui a concatenação, né, de um texto com uma variável, né, no caso aqui um objeto. Né. Esses objetos, né, nada mais são do que variáveis especiais do Excel. Vou executar. Então a planilha ativa é contas, certo? Mesma forma que se eu tivesse aqui na planilha 6, vou executar mais uma vez. Planilha ativa é a planilha 6. Percebam também que ele salvou, né, o valor 3,14. Também salvou aqui na planilha contas. Certo? Só para finalizarmos aqui. Mais uma vez eu vou vir para esse exemplo. Pronto. Então, da mesma forma que a gente delimitou, né, a chamada de nomes, a gente também pode modificar o nome da planilha ativa. Olha que interessante. Sem eu saber qual é a planilha que está ativa, ou mesmo que eu saiba, né, a gente pode acessar aquela planilha. Então a gente já pode fazer dois tipos de acesso. Acesso direto pelo nome e acesso direto pela planilha ativa. Então nesse caso aqui, quando eu acessar o nome dela, percebo que eu não estou fazendo uma chamada, né? Quando não tem nada especificado, eu estou atribuindo o valor aqui. Então eu estou transformando, né, o nome original nesse nome aqui, que é teste. Eu vou colocar teste 5, porque eu acho que já tem ali outras planilhas com o mesmo nome, para não acontecer nenhum erro. Vou executar. Então a nossa planilha ativa, né, que era a planilha aqui de contas, agora se chama teste 5. Né? Nós podemos fazer também essa chamada de propriedade. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aula. Né? A gente viu um escopo geral do objeto Worksheets e trabalhamos em cima das principais propriedades desse objeto.